Irmãos queridos, é um privilégio, uma honra poder partilhar com vocês nesta manhã a palavra de Deus. E eu quero, antes de ler o texto, dizer o seguinte: hoje, após essa plenária, você vai receber esse folder. Desde março de 2010, eu estou liderando a Luz para o Caminho, uma agência missionária em Campinas, e nós temos um ministério muito útil, muito prático, muito simples e muito eficaz para evangelização e consolo, chamado Disque Paz. Você vai receber esse folder. Você, pastor, olhe e observe atentamente. Isso pode ser uma grande ferramenta para abençoar e impactar a sua cidade. Você vai receber oportunamente na saída. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 44, nós vamos ler os versos 3, 4 e 5. Profeta Isaías, capítulo 44, versos 3, 4 e 5. Esse texto diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Hoje eu gostaria de falar para você sobre o derramamento do Espírito Santo. Eu estava pregando na Bahia, em Salvador, há alguns anos. E após o culto, uma repórter da cidade estava ali para uma entrevista. E aquela repórter olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora: o senhor acredita no que prega? E eu disse para ela: é claro que eu acredito no que prego. E ela, ainda um tanto quanto cética, incrédula, me perguntou: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa trazer um avivamento para a igreja? O senhor crê que ainda hoje Deus pode mudar uma igreja, impactar uma cidade, transformar uma nação? Eu disse: eu creio nisso. E ela então me perguntou: o senhor pode pelo menos me dar alguma evidência disso? E eu disse: posso. E eu citei para aquela repórter 2 exemplos. Primeiro, eu citei para ela o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Naquela época, a maioria dos pregadores não acreditava na inspiração das Escrituras. Naquele tempo, as igrejas estavam vazias. Naquele tempo, os pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Naquele tempo, a igreja parecia um vale de ossos secos. Prevalecia a incredulidade, o ceticismo, a imoralidade. Para vocês terem uma ideia, em Londres, de cada 6 casas, uma era um prostíbulo. Os enciclopedistas até mesmo profetizavam que dentro de algumas décadas a igreja estaria completamente eliminada da Europa. Mas quando todos apostavam no fracasso da igreja, Deus começou a despertar um grupo de jovens universitários para buscar a Deus, para buscar um avivamento. Formaram um clube chamado Clube Santo. Lá estava John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield. E esses moços acertaram a vida com Deus. Eles choravam pelos seus pecados, eles clamavam por um derramamento do Espírito. Até que, na madrugada de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã,
os céus se fenderam e Deus derramou copiosamente sobre aquela reunião de oração do seu Espírito. Aqueles moços se levantaram no poder do Espírito Santo e começaram a pregar na autoridade de Deus. As igrejas se encheram de gente faminta de Deus. Nas praças as pessoas se acotovelavam para ouvir a palavra de Deus, e um poderoso avivamento varreu toda a Inglaterra. Os historiadores chegam a dizer que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu citei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu citei para ela o que aconteceu na Romênia. Eu acho que todos vocês acompanharam como a Romênia viveu longos anos sob o governo truculento, carrasco e opressor de Ceausescu e a sua mulher. Um regime de medo, de opressão, de miséria, de opróbrio. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic na cidade de Timișoara para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor, impedindo que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços, os crentes da cidade se uniram. Um jovem batista comprou velas e as distribuiu na boca da noite aos crentes que estavam ao redor da casa. A polícia chegou com seus fuzis e metralhadoras e atirou de maneira impiedosa nos crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Enquanto ele estava agonizando no leito, alguém se aproxima dele e pergunta: você está arrependido, moço? Ele disse: não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem pentecostal saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timișoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou ouvidos na nação, e 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite Ceausescu caiu, a nação ficou livre e o evangelho de Deus pode prosperar naquela terra. Meus amados irmãos, eu creio firmemente na possibilidade de um grande avivamento sobre a nossa igreja, por meio da nossa igreja, que há de impactar a nação brasileira. E o texto que acabamos de ler nos mostra esta realidade. Eu gostaria de tratar com você nesta manhã sobre 4 pontos. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser objeto de um profundo clamor da igreja. Quarto, o avivamento trará resultados extraordinários. Vamos ver o primeiro ponto. O avivamento é uma promessa de Deus. Olhe comigo o verso 3: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem que esta promessa tem 2 características. É uma promessa segura em primeiro lugar. Quem está prometendo é fiel para cumprir. Não é homem para mentir. Quando ele fala, ele zela pela sua palavra em a cumprir, e quando ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Não é um homem, não é uma igreja, não é um concílio, não é uma denominação, não é um congresso cepal que está prometendo o derramamento do Espírito, é o Deus Todo-Poderoso, e quando ele promete, ele é poderoso para cumprir. O sinédrio judaico tentou impedir o avanço da igreja, prendendo os apóstolos, intimidando-os, açoitando-os, mas quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia.
Os imperadores romanos tentaram impedir o avanço da igreja, queimando os crentes em praça pública, levando-os para as arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Na verdade, ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. É obra santa, ninguém detém. Mas, amados irmãos, esta promessa não é apenas uma promessa segura, é uma promessa também abundante. Porque o verso 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei do meu espírito. A palavra derramar está falando de algo profuso, caudaloso, abundante. Talvez o maior problema seu e meu é que nós somos levados a limitar a obra de Deus em nós pela nossa própria experiência. Nós julgamos que tudo quanto Deus tem para fazer em nós e através de nós é aquilo que já experimentamos. E Deus pode fazer infinitamente mais. Quando eu olho para a carta de Paulo aos Efésios, eu fico impressionado, porque é a única carta do Novo Testamento que nos fala que você deve ser tomado de toda a plenitude de Deus Pai, de toda a plenitude do Deus Filho e de toda a plenitude do Deus Espírito Santo. E se você perguntar quem é Deus, qual é o tamanho de Deus, você vai entender que na Bíblia está escrito que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é transcendente, que Deus é maior do que tudo que Ele criou. Mas quando você pergunta qual é o tamanho daquilo que Deus criou, nenhum astrônomo sabe te responder. Mas eles sabem, e nós sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas já se imagina que o universo tem mais de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você entrasse numa nave espacial voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra. Pois Deus é maior do que tudo isso. E Paulo está dizendo que você e eu podemos ser tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que este velho apóstolo estava delirando na prisão, ele logo diz no verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos dos séculos. Deus pode fazer mais, nós podemos experimentar mais. O que Deus tem para a igreja é a plenitude do seu Espírito. Eu gostaria de ilustrar isso. No século XIX havia uma família muito pobre nos Estados Unidos, com 7 crianças até a idade dos 14 anos. Quando este chefe de família morre, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos para criar e grávida do 8º filho. Quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. As pessoas diziam para ela: a senhora não pode criar essas crianças. Ela dizia: eu não vou abrir mão delas. Com 39 anos de idade, ela estava com seus cabelos brancos, de tanto trabalhar, do amanhecer ao apontar das estrelas, para cuidar dos filhos. Até que um dia, o 5º filho disse: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um projeto na minha vida. E ele foi para Boston, em Massachusetts. Encontrou um emprego numa sapataria. Um dia o seu professor de escola dominical, o Sr. Edward Kimball, vai à sapataria e leva aquele moço a Cristo, lá no seu trabalho. Um dia ele está numa igreja, o pregador dizia: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele diz: meu Deus, eu quero ser este homem. Um dia 2 senhoras idosas disseram para ele na porta da igreja: nós estamos orando pelo Senhor, para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Certa feita ele caminhava em Nova York, pela Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou na casa de um amigo, trancou a porta, se ajoelhou, e parecia que ondas elétricas entravam pelo seu corpo, e chegou um momento que ele disse: meu Deus, basta, eu não aguento mais, Senhor. Quando ele se levantou dos seus joelhos,
A sua história nunca mais foi a mesma. A história da América nunca mais foi a mesma. Este homem era Dwight Lyman Moody, o maior avivalista de todos os tempos, o homem que levou a Cristo mais de 500.000 pessoas. Deus pode fazer o mesmo com você. Deus pode fazer o mesmo comigo. Deus tem infinitamente mais para fazer na nossa vida. Ele quer trazer sobre nós um derramamento do seu Espírito. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto, irmãos, é que o avivamento não é apenas uma promessa de Deus. Em segundo lugar, o avivamento é uma necessidade da igreja. Olha o verso 3 comigo de novo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem que há vários símbolos do Espírito Santo na Bíblia: o vento, o hálito, o azeite, a pomba, o fogo, a água. Propositadamente, o símbolo do Espírito Santo aqui é água. E por quê? Pelo menos por 3 razões. Primeiro, porque a água é absolutamente necessária para dar vida. Não há vida sem água. Você pode ter a melhor semente, você pode ter o melhor terreno, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos bonitos, você pode ter tecnologia moderna, você pode ter livros os mais ilustrados, você pode ter os pregadores mais eruditos, você pode ter os músicos mais melodiosos, você pode ter toda a tecnologia e toda a metodologia suficiente, moderna e aplicável, mas sem o Espírito Santo, a igreja não tem vida. Nós dependemos do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. Nada substitui o poder do Espírito Santo na igreja. Meus amados irmãos, eu preciso concordar com o pregador batista Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse: é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-ia vegetariano do que acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem o poder do Espírito Santo de Deus. Dependemos do Espírito, precisamos do Espírito. Mas veja, em segundo lugar, queridos irmãos, que a água é necessária não apenas para dar vida, a água é necessária para purificar. E talvez você tenha uma pergunta: por que nós não recebemos um avivamento no Brasil ainda? Por quê? Será que os céus estão fechados? Será que a mão de Deus está encolhida? Será que os ouvidos de Deus estão surdos? Será que Deus está indiferente? E a única resposta que você encontra de não termos recebido um poderoso derramamento do Espírito Santo ainda é que existe um obstáculo no caminho. Entre as chuvas de Deus e a terra seca existe Baal que precisa ser retirado do caminho. Não adianta trocar Baal de lugar, não adianta vestir Baal com outras roupas, não adianta dar outros nomes a Baal. Enquanto Baal não for tirado, as chuvas não descerão. Há pecado no meio do arraial de Deus, queridos. Deus disse para Josué, quando Israel foi derrotado diante de Ai, que estava prostrado por terra, juntamente com os anciãos, Deus disse: pode ficar de pé, Josué, porque há pecado no meio do arraial, e enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for tirado, não podereis resistir aos vossos inimigos. Às vezes nós pensamos tolamente, irmãos, que o nosso maior problema é o diabo, e não é, A Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o diabo está contra nós, você soube disso desde o começo. Mas se Deus é por nós, somos mais do que vencedores. Mas uma pergunta é perturbadora: e se Deus for contra nós, quem será por nós? E Deus está dizendo: enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Amados irmãos, se Deus não for conosco, nós não podemos ir vitoriosamente. Há pecados no meio do arraial, há líderes em pecado, há gente subindo ao púlpito em pecado,
A gente ministrando a ceia do Senhor é em pecado. O coração já está cauterizado, a mente já está anestesiada. E eu tenho rodado a igreja brasileira por todos os recantos e eu vejo liberalismo em alguns cantos. E o liberalismo é um ácido do inferno. O liberalismo mata. Você nunca viu uma igreja liberal sendo reavivada. Você nunca viu uma igreja liberal crescendo. Você nunca viu uma igreja liberal pregando o evangelho com poder. O liberalismo é outra religião pagã, porque não crê que as escrituras sagradas são inspiradas por Deus e infalíveis, e quem não crê nas escrituras não tem evangelho para pregar. O sincretismo religioso é um mal que ataca a igreja brasileira. Somos uma igreja sincrética, somos uma igreja mística, uma igreja que crê em óleo ungido, em rosa ungida, em toalha suada e tantas coisas místicas que estão entrando dentro das igrejas. Precisamos voltar ao evangelho, porque não há poder do Espírito Santo fora do evangelho. Estamos vivendo uma igreja, irmãos, de uma ortodoxia ossificada e morta. Gente que crê na Bíblia, gente que prega a Bíblia, mas gente que está seco como um poste, árido como um deserto. Precisamos voltar, amados, a uma ortodoxia regada com o óleo do Espírito Santo de Deus. Gente que tenha luz na cabeça, mas tenha fogo no coração. Uma coisa angustia minha alma, irmãos, olhando a igreja brasileira, é o perigo da secularização. Nós estamos nos tornando uma igreja secularizada. E se algo que tem entristecido a minha alma, como pastor, é celebrar uma festa de casamento na igreja, uma cerimônia de casamento, onde cantamos hinos de louvor a Deus, onde pregamos a palavra de Deus, e saímos da igreja e vamos para um cerimonial. E lá não tem música que glorifica mais a Deus, vira uma boate, com músicas as mais estranhas, com luzes multicoloridas, e o povo bebe a valer todo tipo de bebida alcoólica, e entra para a pista de dança, e nós temos visto muitos crentes voltando para casa bêbados, trocando as pernas. Ou a igreja se arrepende, ou a igreja se volta para Deus, ou ela tornar-se uma igreja mundana, secularizada, sem autoridade, sem poder e sem a presença e o poder do Espírito Santo. Amados irmãos, quem seguiu esse caminho se afastou de Deus. Eu vejo hoje uma Europa chamada pós-cristã. Há poucos dias um irmão me ligou da Inglaterra, de Londres, chorando, e me disse: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield, a Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce, a Inglaterra não é mais o país de William Carey, a Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones, a Inglaterra não é mais o país de John Stott, a Inglaterra é hoje o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. A Inglaterra é o país que vê seus templos sendo transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas. Nós precisamos desesperadamente de um avivamento nesta terra. Nós precisamos do Espírito Santo, querido, porque Ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está faltando choro pelo pecado na igreja, está faltando quebrantamento, está faltando arrependimento. Alguém disse: eu fui procurar a igreja e a encontrei no mundo, fui procurar o mundo e o encontrei na igreja. Precisamos do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, meus amados irmãos, o avivamento deve ser objeto de um profundo clamor da igreja. Veja comigo, por favor, outra vez o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Pegue agora a figura do sedento e da terra seca. Você já viu um solo esturricado há vários meses, até anos, sem chuva? Ele está gritando por chuva. Você já viu uma pessoa sedenta, sem água por perto? O desespero, a angústia, o pavor. A sede é diferente da fome, irmãos. Se eu não almoçar hoje, meu estômago vai reclamar. Mas se eu não tomar a refeição, daqui a pouco a dor vai embora.
E você consegue jejuar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Eu conheço gente que já jejuou 40 dias. Mas não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você. A sede tortura você. A sede consome você. A sede mata você. Sabe quando nós experimentaremos o céu se fendendo e Deus derramando sobre nós um avivamento? É quando nós tivermos sede de Deus. E não sede das bênçãos de Deus. Quando nós corrermos não atrás de coisas, mas a nossa alma ansiar por Deus. Nós estamos vivendo uma igreja brasileira antropocêntrica. É uma igreja que busca a Deus não por quem Deus é, mas por aquilo que Deus dá. Uma igreja que corre atrás de doente, de saúde, de prosperidade, de milagres, mas na verdade é uma igreja que não quer Deus, quer aquilo que Deus tem para dar. Avivamento não é sede de bênção, avivamento é sede de Deus. É por isso, queridos, que nunca houve na história bíblica e nem na história da igreja sequer um avivamento que não tenha sido precedido por oração. Antes da igreja ser avivada, ela é despertada para orar. Antes de recebermos as torrentes, a terra tem que estar seca. Antes da chuva chegar, da água chegar, é preciso estar com sede. E parece-nos que as reuniões de oração estão no CTI espiritual na maioria das igrejas. Nós temos tempo para churrascadas, nós temos tempo para encontros sociais, nós temos tempo para futebol, nós temos tempo para bater um papo, mas nós não temos mais tempo para orar, porque Deus não é mais a prioridade da nossa vida. Se nós queremos restauração, se nós queremos chuva do céu, se nós queremos torrentes de Deus, se nós queremos avivamento espiritual, primeiro nós temos que ser lançados sobre os nossos joelhos. Eu tive algum tempo atrás visitando a Coreia do Sul, juntamente com alguns colegas, para pesquisar o crescimento da igreja. Eu fiquei muito impactado. Visitamos igrejas de 5 mil membros, de 10 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros, de 700 mil membros. O que eu achei curioso, eu sou um pastor presbiteriano, como vocês sabem, e a igreja presbiteriana chegou aqui no Brasil em 1859, e se nós somarmos todos os ramos do presbiterianismo no Brasil, nós não somos ainda 2 milhões de membros. A igreja presbiteriana chegou na Coreia 28 anos depois que chegou aqui no Brasil, num país pequeno, marcado por perseguição, por torturas, por guerras, e eles são mais de 10 milhões de membros. Enquanto nós não somos 0,3% da população, lá na Coreia eles são 23% da população. Só em Seul tem mais de 10 mil igrejas presbiterianas. E nós percorremos igrejas batistas, igrejas metodistas, igrejas Assembleias de Deus, igrejas presbiterianas, e nós fizemos a mesma pergunta: qual é o principal fator do crescimento dessa igreja? E a resposta unânime foi oração, oração, oração. Nenhuma igreja na Coreia do Sul é organizada sem ter uma reunião diária de oração de madrugada. E quando eu confrontei um pastor coreano, porque eles oravam de madrugada, eu disse: vocês oram de madrugada porque vocês são orientais, esse é costume de vocês? Ele disse: não. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida. Eu fui visitar a igreja de Myeonsong, uma igreja com 55 mil membros na época, que está com 80 mil membros hoje. Aquela igreja tem 4 reuniões diárias de oração. Uma das 4 às 5 da manhã, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8. Nós fomos na segunda reunião do dia, de 5 às 6. Eu confesso que eu nunca vi nada igual na vida. Quando nós nos aproximávamos do templo, era noite ainda, fazia muito frio, eu vi gente correndo na rua com a Bíblia na mão. Quando nós chegamos no estacionamento, os diáconos estavam paramentados, cuidando dos estacionamentos. Quando nós entramos no templo, a igreja estava lotada, não tinha mais banco para sentar. Eu contei mais de 80 pessoas assentadas de frente ao púlpito, porque não tinha mais lugar para sentar. Quando esse povo abriu a boca para orar, a sensação é que os céus haviam fendido, e Deus havia descido naquele lugar. Eu fui visitar a igreja metodista,
a maior igreja metodista do mundo, 82 mil membros. O pastor que plantou a igreja ainda é o pastor da igreja. E eu perguntei, pastor, qual é o segredo? E ele me disse, no sábado, em vez de eu ir para os encontros sociais, eu vou para a montanha de oração da igreja. E eu passo lá na presença de Deus. Quando eu desço direto da montanha de oração para o meu púlpito, eu prego o sermão e o sermão é o mesmo. Mas quando eu prego, os corações se derretem. Porque o poder não está na sua eloquência. O poder não está no seu conhecimento. O poder não está na sua metodologia. O poder está no Espírito Santo de Deus. Nós não recebemos poder na academia. Nós não recebemos poder lendo. Nós não recebemos poder, amados, nem mesmo num congresso. Nós recebemos poder quando nós nos prostramos diante do Deus Todo-Poderoso. Fui visitar a igreja do pastor Po Yang-Shu, uma igreja que tem 53 anos e mais de 700 mil membros. Uma igreja que tem mais de 30 mil grupos de células, uma igreja que tem mais de 700 pastores auxiliares, uma igreja que tem várias emissoras de rádio, uma emissora de televisão e um jornal diário de 2 milhões de cópias. E nós ouvimos ali algo que nos impactou. Aquele pastor desta tão vasta igreja gasta apenas 30% do seu tempo para administrar esta grande igreja. E 70% do seu tempo ele gasta orando e meditando na palavra de Deus. Eu comecei a entender que Deus é prioridade. Um dia o telefone tocou, a secretária atendeu, e a pessoa disse, eu quero falar com o pastor Po Yang-Shu. A secretária disse, ele não pode atender o senhor agora não, ele está orando. O homem engrossou a voz do outro lado e disse, eu sou o presidente da Coreia e quero falar com o pastor agora. A secretária disse, ele não vai atender o senhor não, ele está orando. Mais tarde o presidente ligou muito bravo para o pastor. E o pastor respondeu, eu não atendi o senhor, porque eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o rei dos reis e com o senhor dos senhores. Eu entendi que Deus é prioridade. E sabe, amados irmãos, nós estamos ocupados demais. Somos ativistas demais. Corremos demais. E nos esquecemos daquilo que é prioridade. Quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Se nós queremos avivamento, amados, nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Mas por favor, olhe comigo, a quarta lição desse texto é que o avivamento, o derramamento do Espírito traz resultados extraordinários. E o primeiro resultado que o avivamento traz é crescimento numérico. Olha comigo o verso 4. E os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Louvado seja Deus. Amados irmãos, quantas igrejas morrendo, quantas igrejas fechando as portas, quantas denominações perdendo todo ano milhares de membros. Eu estava andando poucos dias como líder de uma denominação evangélica no Brasil, e esse líder chorava comigo dizendo, pastor Hernandes, a nossa denominação não tem uma conversão por igreja por ano. Amados irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Porque só uma igreja que é revestida com o poder do Espírito Santo pode ver as multidões se rendendo aos pés do Salvador. Os nossos templos estão fincados nas avenidas, nas ruas principais, e talvez milhares de pessoas passam de frente dos nossos templos, nunca talvez foram atraídos a entrar, nunca. Falta-nos avivamento. Eu vou ilustrar isso de uma forma até jocosa para você. Eu coloco isso num dos meus livros. Um dia, uma igreja muito pequena, de uma pequena cidade, tinha como vizinho do templo um ateu. Nunca foi convidado para ir na igreja, também nunca se interessou em ir. Um dia o templo desta igreja pegou fogo, literalmente. As chamas ardiam, a fumaça subia, e os crentes se reuniram para apagar o fogo. Baldes d'água daqui, baldes d'água dali, e no meio dos crentes o ateu entrou também para apagar o fogo, e joga água daqui, joga água dali. De repente a zeladora da igreja olha e vê o ateu, e ela ficou muito surpresa. Ela disse, mas o senhor aqui, é a primeira vez que eu vejo o senhor na nossa igreja.
E o ateu respondeu: mas também é a primeira vez que essa igreja pega fogo. É claro que eu não estou falando de fogo estranho. É claro que eu não estou falando de fogo fátuo. É claro que eu não estou falando de fogo fabricado na terra, de fogo plástico, que não tem calor e nem poder. Eu estou falando para você do fogo do Espírito Santo de Deus. No dia que a igreja receber uma visitação poderosa de Deus, as pessoas serão atraídas irresistivelmente. Eu acho que todos vocês conhecem aqui o missionário Ronaldo Lidório. Para mim, uma das maiores expressões da missiologia no mundo hoje. Ele pregou o ano passado aqui. Ronaldo Lidório foi plantar uma igreja em Gana, na África. Um povo animista, feiticeiro, ágrafe. E quando ele chegou naquela aldeia para pregar para os concombas, ele passou 3 meses orando e jejuando, pedindo a Deus um milagre, uma estratégia para alcançar aquele povo. Depois de 3 meses, Deus fez o primeiro milagre. O povo não aprendeu o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Aí trocaram o nome dele para um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém lhe perguntava: qual é o seu nome? E ele respondia: eu sou o homem que diz que existe um Deus. E eles perguntavam: mas qual é o seu Deus? E ele respondia: ajunte o povo da sua aldeia que eu lhes contarei quem é o meu Deus. Não havia melhor exórdio e introdução de sermão do que o nome dele. Desta maneira, uma mulher de uma aldeia vizinha fez uma viagem de 3 dias a pé, com a criança de 7 meses no colo, enrolada num lençol, com a ferida da cabeça aos pés, com a pele necrosada. E aquela mulher chegou onde o Ronaldo estava e perguntou: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? Ronaldo disse: sou eu mesmo. Ela desembrulhou a criança com feridas da cabeça aos pés, uma pele necrosada, e disse: eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar. Porque os deuses que eu conheço da minha aldeia, da minha tribo, não puderam fazer nada por mim. Se o seu Deus tem poder, peça ao seu Deus para curar minha filha. Ronaldo pegou aquela criança nos braços e disse: meu Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo. Este povo não sabe que o teu filho venceu a morte. Oh meu Deus, cura esta criança para a glória do teu nome, para testemunho do Evangelho. Embrulhou a criança de volta nos lençóis, devolveu a sua mãe. Aquela mãe pegou o caminho de volta para sua aldeia, 3 dias a pé. Quando ela chegou na sua aldeia e desembrulhou a criança, nem cicatriz de ferida havia mais no seu corpo. Deus havia regenerado a pele daquela criança. E aquela mãe saiu gritando a plenos pulmões pelas cabanas da sua aldeia ter encontrado o Deus vivo. E o Ronaldo registra num de seus livros que a partir daquele dia não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo. Os feiticeiros iam de longe chorando, confessando os seus pecados, sem que ninguém fosse lá falar com eles. Em pouco mais de 6 anos que ele ficou ali, ele plantou 14 igrejas com mais de 4.000 pessoas convertidas. Há 2 anos nós recebemos pastores daquela igreja Concomba. Já são mais de 40 igrejas com milhares e milhares de pessoas convertidas. Porque quando Deus derrama do seu espírito, irmãos, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Ah, como eu anseio esse crescimento da igreja. Não um crescimento qualquer, não apenas multidão, mas uma multidão de gente convertida, de gente nascida de novo, de discípulos do Senhor Jesus Cristo, daqueles que vão ser parte da igreja que vai morar com Jesus para sempre e sempre e sempre. Mas olhem comigo em segundo lugar, irmãos, porque há um outro resultado do avivamento. E o segundo resultado do avivamento, amados, é que os crentes vão se levantar para pregar e para testemunhar. Olha o verso 5 comigo. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. Eu fico imaginando isso, sabe por quê? Porque o Instituto Moody prova hoje que apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo. Se esse fenômeno fosse biológico, a igreja estaria em risco de extinção. Mas em tempos de avivamento, as crianças,
os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres, os anciãos, os pastores, os seminaristas, os presbíteros, os diáconos, os missionários se levantam no poder de Deus, e vão para as ruas, e vão para as praças, e vão para os becos, e vão para as favelas, e vão para os condomínios fechados, e vão para as universidades, para os hospitais, para o comércio, para a indústria, para todo canto, dizendo: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. E essa mensagem, na velocidade, um rastilho de pólvora, alcança o mundo. Oh, amados irmãos, a igreja cheia do Espírito Santo há de revolucionar a nossa nação para a glória de Deus. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu não sei pregar, ah, mas eu não sou um teólogo, ah, mas eu não fiz seminário, ah, mas eu não fiz instituto bíblico, ah, mas eu não conheço nenhum método de evangelismo. Eu vou dizer uma coisa para você: você sabe tudo quanto é necessário para levar alguém a Cristo. E se você não sabe nada, talvez você possa dizer: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Quando eu cheguei no seminário de Campinas em 1978, uma missionária americana foi ao seminário me convidar para ir com ela à escola de cadetes. E eu, entusiasmado com o evangelho de Cristo, a primeira pessoa que eu vi à minha frente, um soldado com a sua farda engomada, com seu nome bordado na lapela, João Miguel Corpas, com a metralhadora na mão, me aproximei dele e perguntei: João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho de Deus? E esse moço faltou pouco me bater. Ele me insultou muito, ele blasfemou muito, dizia: eu não acredito nessa tolice, não acredito nessa bobagem, eu não acredito nesse negócio de Deus, não venha me encher a paciência com isso. E eu confesso a vocês que eu fiquei confuso, envergonhado e completamente desamparado na frente daquele soldado. De repente, antes de ir embora, Deus me deu uma palavra de ousadia. Eu olhei nos olhos de João Miguel Corpas e disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora, eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, acreditando nele, você ou não. Não depende de você acreditar nele para ele existir. Segundo, esse Deus ama você, se importa com você, mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em seu lugar, para perdoar os seus pecados e dar a você a vida eterna. E a terceira coisa que eu preciso lhe dizer é que você é um pecador. Se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo sair correndo, que eu estava com a metralhadora na mão. O que eu não esperava de jeito nenhum é que no dia seguinte a missionária voltasse ao seminário. E ela voltou e disse: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu falei: mas o que aconteceu? Ela disse: o João Miguel Corpas está na minha casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. E eu fiquei pensando: meu Deus, será que ele ficou ofendido? Será que ele não gostou da minha abordagem? E fui para sua casa pensando 1000 coisas. Quando eu cheguei naquela casa, João Miguel Corpas estava sentado no sofá, no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou. Ele correu na minha direção, me segurou pelos braços, me balançou e disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele soldado ateu estava de joelhos, em prantos, rendendo-se aos pés do Salvador. Eu o acompanhei até o dia do seu batismo. Um mês depois ele me disse que havia levado 3 colegas a Cristo, e Deus me ensinou a verdade. Não é o meu conhecimento, não é a minha eloquência, não é a minha metodologia, é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Abra sua boca e Deus a encherá. Mas finalmente, queridos, há um último resultado que eu destaco. No avivamento, não há apenas testemunho verbal, há também testemunho de vida. O verso 5 diz assim: e o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. Tem muita gente que diz que é do Senhor hoje, mas quando você vai ver como é que trata o marido, como é que trata a esposa, como é que tratam os filhos, como é que tratam os pais, como é que lida com o dinheiro, como é que lida com o sexo, como é que lida com o mundo, você fica em dúvida se é do Senhor. Nós estamos assistindo uma explosão de crescimento da chamada igreja evangélica no Brasil, e eu tenho dúvidas se é de fato o evangelho que está crescendo. Estamos assistindo um evangelho híbrido, sincrético, um outro evangelho.
Uma igreja que cresce, mas não produz impacto. Uma igreja que perdeu caráter. Eu fiquei muito triste lendo uma estatística recentemente que as 3 classes mais desacreditadas do país são os políticos, a polícia e os pastores. Parece que pastor hoje é sinônimo de caloteiro. Nós precisamos de um avivamento, queridos, não de histeria coletiva, porque essa palavra avivamento está muito desgastada na igreja hoje. Tem muita loucura hoje sendo feita em nome de avivamento. Tem muita histeria coletiva hoje sendo feita em nome de avivamento. Avivamento não é histeria coletiva. Avivamento não é a última novidade do mercado da fé. Avivamento não são doutrinas estranhas entrando dentro da igreja. Avivamento não é emocionalismo histérico. Avivamento é obra de Deus. Avivamento é resultado da ação do Espírito Santo. Avivamento levanta a igreja para pregar o evangelho puro e para viver uma ética saudável. Nós precisamos de um avivamento que faça uma faxina moral na igreja brasileira. É nesse avivamento que nós cremos, esse avivamento que a Bíblia diz, e é por esse avivamento que nós precisamos orar, em nome de Jesus. Eu anseio por isso, eu clamo por isso. Quem sabe Deus nos dê a graça de vermos isso acontecendo em nosso meio. Aquilo que Deus fez noutro tempo, noutros lugares, que Deus possa fazer de novo aqui entre nós. Se você anseia por avivamento, amados, se você quer isso para a sua vida, se você quer isso para o seu ministério, se você quer isso para a sua igreja, se você quer isso para a sua denominação, se você quer isso para impactar a nação brasileira, eu queria desafiar vocês, se você sente liberdade para isso, de levantar do seu lugar, vir aqui à frente para orarmos juntos. Se você anseia de todo o seu coração por isso. Deus está neste lugar. E Deus é poderoso para fazer algo novo na nossa vida, nesta manhã. Deus pode fazer algo novo no seu coração. Deus pode restaurar a sua sorte. Deus pode fender os céus. Deus pode derramar sobre nós torrentes do seu Espírito. Deus pode nos levar de volta para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade. E haja um divisor de águas na nossa história. Deus é poderoso para se manifestar a nós. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és a nossa esperança. E nós não aguentamos mais, meu Deus, ter uma vida árida. Nós não aguentamos mais, meu Deus, apenas citar lições da história. Queremos que isso aconteça conosco. Tu não és Deus de museu. Tu não és um ídolo de Baal. Tu és o Deus vivo. Tu és o Deus poderoso. Tu podes fazer um milagre hoje, aqui, agora, na nossa vida. Fenda o céu, Senhor. Desça até nós. Inflama a nossa alma. Restaura a nossa vida. Muda a nossa sorte. Cura a nossa infidelidade. E manifesta-te ao teu povo nesta manhã. Glorifica o teu nome, Senhor. E reaviva a tua obra no decorrer dos anos, para a glória do teu nome, para a restauração da tua igreja, para impactar esta nação, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia, amém.